Fala, turma do tiro, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente vai começar uma série nova aqui no canal, tentando descobrir o melhor chumbinho custo-benefício para a tagnagem. Vocês sabem que a gente utiliza com muita frequência o chumbinho Pro Max. Foi o que eu testei nela até agora, mas eu pretendo fazer aí essa série testando vários chumbinhos e eu quero padronizar para a gente conseguir ter um teste bem fidedigno e conseguir comparar um com o outro de forma bem interessante. Eu fiz esses alvos aqui, vou mostrar aqui para vocês, que aí contém as informações do chumbinho, da carabina, da luneta e a cronografagem junto com os joules. A cronografagem dos joules eu vou ficar devendo agora, que o canal recente a gente ainda não adquiriu um cronógrafo, mas logo que possível a gente adiciona isso aí para trazer mais qualidade para os vídeos do canal. A gente tem um igual para 13 metros e o outro aqui para 17 metros. Todos eles contêm duas obreias e aí a gente vai fazer 5 disparos em cada uma, a 10, a 13 e a 17, sempre tentando replicar ali o mesmo cenário. Então, o chumbinho Pro Max vai ser o primeiro. A gente vai fazer 5 disparos nas duas obreias, a 10, a 13 e a 17 metros. E vamos ver o resultado. Em cima disso aí a gente vai começar, sempre que possível, trazer um chumbinho novo para o canal. Até slugs eu pretendo trazer e tentar replicar esse mesmo cenário aqui com os disparos às mesmas distâncias. E aí a gente vê o chumbinho mais barato, o chumbinho mais caro. E aí você quer fazer um plink a 10, 15, 17, às vezes até 20, mas normalmente 10, 15 metros. Aí vale a pena eu investir num chumbinho mais caro para brincar nessa distância. Eu consigo fazer a mesma coisa com um chumbinho mais em conta. Aí não, eu quero dar um tiro mais distante, com mais precisão. Qual é o chumbinho que eu consigo fazer isso aí? Slug, vou conseguir utilizar slug, vou conseguir utilizar até qual distância? Essas perguntas aí a gente vai tentar responder com o tempo. A gente está começando agora com essa distância, 10, 13 e 17, mas depois eu pretendo subir essas distâncias, 25, 30, e vai depender. Eu vou pedir para vocês, sempre que a gente fizer um teste, aí vocês dão uma opinião, pô, testa com esse slug aí, ou testa com esse pallet, aí que eu tenho curiosidade de saber como é que a Tagnagem 2.0 vai agir com ele. Eu tenho intenção de trazer outras carabinas depois para o canal, da gente adquirir novos materiais, mas isso aí vai ser com o tempo. Hoje no Brasil é tudo muito caro, então depende, aí com que o canal for dando retorno, o canal for tendo mais visualização, o pessoal for interagindo mais e mostrando interesse, aí a gente vai se esforçando e vai adquirindo, sempre na medida do possível, beleza? Então pessoal, eu tenho 3 chumbinhos em mente para nessas próximas semanas aí pela frente fazer esse mesmo teste. Eu não vou dizer para vocês quais são, na hora que chegar vocês descobrem, mas deixem nos comentários qual o projeto que vocês querem que a gente utilize, e o que tiver mais curtida, o que for ali mais citado, a gente vai começar trazendo eles primeiro, tá certo? Então vamos embora pro disparo e valeu! Turma, eu precisei acelerar o vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas nessa posição aí que eu tô atirando agora, sentado, eu não estava acostumado a atirar com esse banco e com esse apoio que eu estou com ele aí. Mas mesmo assim eu gostei dos disparos. Esses disparos aí vai servir como referência para os próximos que eu vier a fazer. Eu gostei, foram 5 bons disparos nessa primeira obreia, bem encaixados. Abriu um pouquinho, normalmente eu consigo fazer agrupamento melhor. Tá dando essa tremidazinha na câmera, mas é a questão do foco dela, da câmera que tá filmando. Normalmente eu consigo fazer agrupamentos melhores, mas isso aí foi o que deu para fazer hoje, também fiquei satisfeito. Os disparos começando agora na segunda breia. O da primeira ficou mais encaixado, ficou melhor, mas é por isso mesmo que eu decidi fazer 2 disparos para tentar tirar e minimizar no máximo possível os erros do atirador. A gente tentar mostrar o que realmente a carabina com o chumbinho ela consegue fazer. A gente está terminando aí os disparos a 10 metros e aí eu vou me reposicionar para os 13 metros. Aí eu abri um pouquinho essa obreia, os disparos nessa obreia,
mas também eu fiquei satisfeito. Pelo menos eles conseguiram agrupar bem. Agora me posicionei aí nos 13 metros e vamos. Para falar a verdade, dos 13 metros teve esse fly. De todos foi o que eu menos gostei do grupamento. Foi a dos 13 metros. Mas mesmo assim conseguiu agrupar. Os primeiros disparos aí deu uma afastadazinha, subiu um pouquinho primeiro, o segundo pegou um pouquinho de lado, e aí a gente começa agrupando um pouquinho ali entre os dois disparos. Uma gatilhadazinha aqui e ali, mas com o disparo nas duas obreias, eu estava dizendo, a gente consegue tirar uma média boa do que é que o chumbinho consegue fazer. Aí ó, a gente conseguiu um agrupamento considerável, quase todos dentro da obreia. Apenas os dois que saíram, um na lateral e um em cima. E agora a gente começou o disparo na segunda obreia, na do lado direito. O primeiro disparo pegou na lateral. O segundo disparo foi dentro da obreia, um pouquinho em cima dela. Essa obreia, ela tem 1 centímetro, ou 10, no caso 10 milímetros de espessura. O outro também, um em cima do outro, basicamente, nesses disparos da segunda obreia. O terceiro disparo, o quarto disparo agora pegou junto do outro que tinha saído um pouquinho na lateral. E agora a gente vai para o quinto disparo. Dentro da obreia, um bom disparo. Vocês vão perceber que está bem escuro agora, que eu fui para a parte final da minha casa, onde eu consigo bater os 17 metros. E a iluminação lá não estava boa. Aí realmente ficou um pouquinho tremido, com essa imagem um pouco ruim. Mas o que vale é a gente conseguir ver o grupamento. O primeiro disparo subiu um pouquinho em cima da obreia. E aí onde a gente consegue fazer bons disparos. Eu considero, de todos os grupamentos que foram feitos, esse até melhor do que um que teve de 10 metros. Basicamente todos foram dentro da obreia, a não ser esse primeiro que subiu um pouquinho. Mas eu diria que o grupamento perfeito aí do dia foi esse. Para mim, esse aí foi o 10/9. Só não foi 10/10 porque teve esse flyzinho que subiu um pouquinho. Mas para a distância aqui de 17 metros, nessa posição, sentado aí com os apoios, como eu não tinha tirado antes nessa posição, eu gostei bastante. Então, os 4 disparos seguidos foram todos dentro da obreia, e aí eu considero excelentes disparos. A gente começou agora dando os 5 últimos disparos na obreia do lado direito. E agora vamos embora terminar. Fiquem aí com o finalzinho. E aí a gente vai para as considerações finais. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. E tropa, vamos dar uma olhada aqui o que foi que a gente conseguiu fazer aqui. Esse aqui foram os disparos a 10 metros. Aqui nós temos uma moedinha de 10 centavos, ó. Cobre com tranquilidade. Dispara a 10 metros, para tagnar já fica fácil. Já consegui fazer grupamentos melhores, mas esse aqui também a 10 metros fica bem satisfatório. Essa roelinha aqui é menor do que uma moeda de 10 centavos e cobre os dois grupamentos com tranquilidade. Se a gente pegar uma régua aqui para ver em milímetros, a gente teve aproximadamente 15 milímetros nesse grupamento aqui na parte mais distante. E esse aqui, acredito que 13 milímetros. 13 e aqui aproximadamente 10 milímetros. Então esse grupamento aqui, por ter, mesmo tendo tido esse fly, e aqui dá pra gente ver que teve algum tiro um dentro do outro, tanto quanto nesse aqui, mas ficaram bons grupamentos. A 13 metros, vamos ver o que foi que aconteceu a 13 metros. A 13 metros, a moedinha de 10 centavos consegue cobrir também com tranquilidade. E esse outro grupamento aqui, se a gente levar em consideração que se todos pegassem na moeda, cobria com tranquilidade. Mas para cobrir tudo, um iria ficar de fora. Então,
eu considero que um ficou de fora, né? A moedinha também nesse grupamento menor aqui cobre com tranquilidade. Aqui nós temos a 13 metros entre pontos mais distantes de aproximadamente 17 milímetros. 17 milímetros nesse e 17 milímetros e 22 milímetros nesse outro aqui. A gente faz dois exatamente para a gente tentar conseguir o melhor possível, pelo menos um deles. Então a gente conseguiu a 13 metros, com certeza uma moedinha de 10 centavos. E agora vamos para o de 13 metros. Aqui nesse local eu nunca tinha tirado ainda, não tinha tirado ainda 13 metros, a 17. E me surpreendeu o 17 metros. Conseguimos aqui com tranquilidade uma moedinha de 10 centavos. E nesse outro grupamento aqui também, mesma coisa. Se a gente levar em consideração que todos pegavam na moeda, também daria uma moedinha de 10 centavos. Se não, a gente teria um fly aqui e daria ótimo. Mas esse grupamento aqui, top. Top, 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 top. Bem dizer, quase um dentro do outro. Se não fosse esse aqui, nossa, tinha sido top das galáxias. Esse aqui, 15 milímetros. Se não fosse esse que pegou um pouco mais acima, que eu acho que foi o primeiro disparo, daria 8 milímetros. E é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Vamos embora para os próximos chumbinhos e fiquem com Deus. Valeu!